Oi, gente. Desculpa esse tempo todo de demora. Eu tive algumas razões muito pessoais de perfeccionismo e por isso eu não consegui voltar. Eu sei que muita coisa mudou, inclusive eu cortei meu cabelo, como dá pra vocês repararem. Mas hoje, que eu finalmente voltei, e eu vou tentar deixar um pouco as neuras perfeccionistas de lado pra dar andamento nesse vídeo, eu trouxe um assunto diferente que dessa vez não vai ser sobre livros, né? Vai ser sobre uma teoria que eu gosto muito de estudar, psicológica, né? Dessas de tipificação, igual a Myers-Briggs, só que nesse caso essa outra teoria eu gosto mais, que ela chama sociônica. Depois, se vocês tiverem interesse, eu tenho um blog e tem vários sites na internet sobre ela. Para entender melhor essa teoria, eu fui procurar a tipologia do Jung para que eu possa entender melhor e assim aplicar ela melhor. E também porque durante uma tipificação minha, que foi feita por outra pessoa, do Myers-Briggs, eu fui surpreendida com o resultado. Justamente porque as descrições que eles colocam das funções não estão muito claras, assim, elas deixam as coisas meio dando uma compreensão errada das coisas. E aí, quando você vai ler o perfil traçado de personalidade, fica muito confuso porque você não se encontra lá. E eu acho que isso começa desde a descrição inicial das funções, que fica uma coisa muito. No senso comum fica muito difícil, então a gente não entende direito. Então, eu fui ler essa. Eu fui conhecer mais sobre essas teorias do Jung lá, dos tipos, das funções, das atitudes, para eu entender melhor como isso se aplicava a mim, porque eu fui muito surpreendida mesmo. E até eu recomendo que eu achei um vídeo muito interessante no canal Didactics, que era sobre isso, né, sobre essa teoria do Jung. E depois eu vou deixar o link aqui na parte de baixo dos vídeos para vocês, caso vocês tenham interesse de ver. E também eu fui ver, né? Então eu quero agora falar um pouco dessas reflexões que eu tive depois dos vídeos, de entender um pouquinho, eu acho, pelo menos que eu tô começando a entender um pouquinho melhor a tipologia do Jung para poder entender as outras. Pelo menos agora tá fazendo mais sentido para mim, né, gente? Talvez, sei lá. Mas pelo menos agora tá fazendo algum sentido maior para mim, mais claro. Então, só para retomar assim, a teoria do Jung de tipos é basicamente isso. Ele fala que existem atitudes básicas, que são a introversão e a extroversão. O que elas são? Introversão é a pessoa que é tímida, que fica longe dos outros, blá blá blá. Não. A introversão é o foco de atenção da pessoa, o foco de energia da pessoa, que vai naturalmente para dentro dela mesma. Então, ela naturalmente, no estado neutro dela, ela fica no interior dela. E isso porque o mundo para ela só existe quando ele tem um significado que é dado pelo interior, ou seja, eu dou um sentido para o mundo e aí ele começa a existir para mim. É mais ou menos como se fosse o conceito na filosofia. Você tem uma cadeira, mas você não sabe que aquilo é uma cadeira. Aí alguém lá vai e chama de cadeira, vira o conceito cadeira. E é o conceito cadeira que, que faz com que o mundo seja real para a pessoa introvertida. Eu acho que isso ficou muito abstrato, mas enfim, é isso. E, e já pro extrovertido, não. Os objetos, eles são reconhecidos por si próprios como objetos, não precisam passar pelo significado interno para eles serem reconhecidos pela pessoa extrovertida. Esse é o conceito de Jung que eu consegui entender. Por exemplo, aqui nós temos uma mesa, mas mesmo se eu não te falasse que isso é uma mesa, sabe? Se eu olhasse para ela sem saber que era uma mesa, ou sem chamar ela de mesa, ela já ia ser alguma coisa que eu tô reconhecendo no mundo externo. Entendeu? Eu já teria notado ela, independente de qualquer coisa. E pro um introvertido notar, isso tem que passar pelo interno dele, para ele poder reconhecer isso no mundo. Enquanto a mesa não for chamada não for dado o sentido de mesa para mim, ele não tá no meu mundo, basicamente.
É uma ideia muito complexa, mas foi isso que eu entendi. E, por favor, se alguém tiver mais conhecimento, me fala. Isso é basicamente introversão e extroversão. Aí, dentro disso, dessas duas atitudes, existem além dessas duas atitudes, existem as funções. No caso, a gente vai começar a falar, a função pensamento, ela é a função que serve para... Ela é uma função lógica, digamos assim. Ela serve para atrelar uma ideia na outra. Quando a gente está exercendo a função pensamento, é quando a gente está... Ai, quando somem as palavras na minha cabeça, eu detesto. Um instantinho. Peraí, gente. Sim, ela é a de associação de ideias, a função pensamento. Então, quando você associa ideias, você está exercendo sua função pensamento, basicamente, né? Aquela coisa mais mecânica dela. Mas as pessoas costumam colocar na descrição, né, que quem tem a função pensamento dominante, que é uma pessoa fria, muito lógica e tal, como se as outras não pudessem ser. Mas na verdade, se a gente fosse até ao princípio mais básico, mais mecânico do cérebro, do funcionamento da pessoa, quem está se exercendo pela função pensamento, ela simplesmente está associando ideias. Associando e chegando, assim, ela junta uma ideia na outra e chega a uma conclusão. Junta uma ideia na outra e chega a uma conclusão. Junta uma ideia na outra e chega a uma conclusão. É a forma de raciocínio dela. Agora, existe... sim, e tem um exemplo. Por exemplo, se você pega uma pessoa de função pensamento dominante, exercendo essa função, né? Porque a dominante dela é a que ela tem mais facilidade. Ela está exercendo essa função. O que ela vai fazer basicamente com mais facilidade? Ela vai ver uma semente na natureza. Ela viu usando a função sensação dela, que é a dos 5 sentidos, sensorial, né? Sensação não, sensorial. Ela viu a semente na natureza e agora ela viu uma semente, depois ela viu uma árvore. Ela tem duas ideias aqui, duas noções que ela teve, né? Ela viu uma semente, conseguiu entender o que é a ideia de semente, aí ela viu uma árvore, entendeu a ideia de árvore, ela viu alguém plantando, digamos assim, uma semente na terra, e aí a partir dessas 3 ideias, ela junta a ideia, ela seleciona, ela junta uma ideia com a outra, digamos assim, a ideia de semente com a ideia de plantio, e aí ela tem o resultado, que é a ideia da árvore, ou seja, ela consegue encadear essas ideias. Ela viu uma coisa, viu outra coisa, relacionou e conseguiu obter um terceiro resultado. Conseguiu chegar a um terceiro resultado. Então ela teve esse pensamento lógico, né? Uma coisa, outra coisa, dá outra coisa. Quase matemático. Mas não é matemático porque você usa para várias coisas, assim. Você não pode pensar só como se fosse matemática. Agora, isso é um tipo de raciocínio, como eu disse antes. Mas tem a outra função que também é racional, ou seja, ela também mexe com os mecanismos do cérebro, que é a função que eles nomearam de sentimento, mas ela deixa as coisas confusas quando ela lida, assim, se você for levar literalmente pelo nome da função. Porque a função sentimento, ela vai chegar chegando na mesma situação. A pessoa que tem função sentimento vai usá-la primeiro, né, antes das outras. Ela conseguiu perceber alguma coisa no mundo pela função sensorial, que é o que nos dá as informações primeiro. E aí ela viu a mesma semente, mas ela já tinha visto outras sementes, etc. Então, e outras árvores. Então ela olha aquela semente, que seria a ideia do pensamento dela, né? Mas aqui eu tô dando um exemplo de uma coisa concreta. Ela olhou aquela semente e agora ela vai analisar, avaliar que tipo de árvore essa semente vai dar. Vai dar uma árvore grande? Vai dar uma árvore pequena? Vai dar um moeiro? Vai dar um negocinho de melancia, um pé de melancia, não sei como é que chama. É isso. Então, essa pessoa da função sentimento, né, que foi nomeada sentimento, na verdade é uma função
avaliativa a função sentimento. E muitas vezes as pessoas relacionam ela com com uma função ética, do que a pessoa vai avaliar só se é bom, se é ruim, de acordo com alguma coisa. Mas se ela vai avaliar se é bom ou se é ruim, eu não acho que ela não vai só avaliar se é bom ou se é ruim. Ela vai olhar para aquilo e o raciocínio dela vai ser de avaliação. Ao invés da outra que vai juntar aquilo para chegar a uma conclusão, essa vai avaliar tudo. Ela vai avaliar a informação, entendeu? Ela não vai tentar automaticamente. Não vai ser a primeira coisa que ela vai tentar juntar as ideias, né? Digamos assim. Ela vai ficar mais focada nessa avaliação. No que aquilo quer dizer, no que aquilo. Qual que é a relação daquilo com outras coisas. Enfim, ela vai avaliar de N formas. Não vai ser só emocionalmente. Bom, é isso que eu consegui entender que fez sentido pra mim quando eu fiz essa relação, porque é uma função racional. Se você for ver as emoções, elas não são racionais. Então, não tem como você pensar uma emoção te ajudando no raciocínio. Então, a função sentimento, no meu ver, e até por causa daquele vídeo que eu falei pra vocês do Didactics, é uma função de avaliação. De avaliação, aí eles colocaram que é a avaliação dos conteúdos conscientes. Então, pode ser tanto seus pensamentos quanto as coisas fora de você. Você vai avaliar. É um processo de raciocínio de avaliação, né? Então, ele não é exatamente ou somente alguma questão ligada à ética ou ao sentimento. Ela é uma questão de avaliação, é um raciocínio avaliativo. Você pode não ter nenhuma emoção atrelada a ele, nenhuma coisa de gosto ou não gosto. Você só vai avaliar. Entendeu? E aí os critérios que você vai avaliar depende, mas você vai focar, você vai ter mais facilidade, ou vai ter isso, maior impulso de avaliar do que de solucionar. Como faz a lógica, né? Chegar a um pensamento linear para chegar a algum lugar. Você vai avaliar N coisas. Aí depois tem a função, que agora entra nas funções irracionais, que é a função sensorial, né? Que é você adquirir informações. As funções irracionais são coisas que acontecem sem você... Você não vai ter que... Não é um esquema de pensamento, elas são apenas absorção de informações, pelo que eu consigo entender. Então, no sensorial, você vai adquirir essas informações através dos seus sentidos. Você vai olhar alguma coisa, aí você vai conseguir notar, né? E vai poder fazer essas relações, ou então você fazer as associações suas, dependendo. E é isso, você obteve informação desse jeito, são os seus sentidos, ouvindo, olhando. Nesse caso, eu acho que um exemplo legal seria pensar, por exemplo, uma coisa bem básica, talvez até mais instintiva, fora da civilização. Uma pessoa lá, sei lá, da época das cavernas, no meio da floresta, um silvícola, né, vivendo no meio da floresta. Ele poderia notar, ouvir se tem algum animal próximo, ou ouvir se tem um barulho de água, alguma coisa assim. Observar, né, ver se dá para caçar algum bicho a distâncias. Ele faria todas as relações possíveis, captaria todas as informações do que está acontecendo através dos sentidos. E um intuitivo, nesse mesmo local, digamos assim, que tenha ele esteja sendo caçado por um animal muito silencioso, claro, tipo algum predador natural do ser humano, sei lá, que estivesse silencioso o suficiente, escondido o suficiente, então, e distante o suficiente para que nem a percepção nossa física, né, a própria percepção, que é aquela percepção de presenças que a gente tem, nem essa percepção de presenças ele conseguisse notar pelos sentidos, né? Então, nessa situação, uma pessoa que tivesse a outra função, que é a função intuitiva, ela não conseguiria estar notando o que está acontecendo pelos sentidos, mas estaria um animal querendo caçar ela. Então ela ia perceber, ela ia ter essa informação, essa percepção,
sem conseguir fazer isso pelos sentidos. Ela não saberia de onde veio, mas ela saberia, tem alguém me observando, tem alguma coisa me observando, tipo animal. Só que ela não conseguiria notar, ela poderia olhar para os lados tentando localizar o animal e não saber onde ele tá, porque ela não estaria conseguindo isso pelos sentidos dela, ela estaria conseguindo isso pela intuição. Então, esses seriam os exemplos baseados numa coisa bem primitiva, né? E eu acho interessantes essas percepções para entender melhor o que rege as personalidades, para a gente não ficar naquele julgamento, naquelas descrições mais simplórias, por exemplo, tipo sentimento, que também que no MBTI é chamado sentimento, igual do Jung, mas na sociônica é chamado de ética porque enfatiza melhor esse negócio de ser uma avaliação que não necessariamente tem a ver com as suas emoções, mas tem mais a ver com as coisas que você percebeu, os seus valores, etc. Como é que você vai avaliar aquilo? Mas, no meu ponto de vista, não devia ser nenhum nem outro, devia ser, sei lá, avaliativo, sem função avaliativa, alguma coisa assim. Tá bom, aí como essas funções se relacionam com as atitudes básicas, né, que são introversão e extroversão, porque é nessa relação entre elas que a gente gera os tipos no Jung, que é o básico das outras teorias. Vamos pegar em ordem. Primeiro, o pensamento, que é essa questão de fazer associações de ideias. As ideias que um pensador extrovertido, né, vai fazer são sempre voltadas ao mundo externo. Ele vai encadear ideias que ele encontrou, né, que fizeram relação para ele com o mundo externo, com o que ele viu, com o que ele absorveu de fora. Já um pensador introvertido vai associar essas ideias de dentro, as ideias que levantaram dentro do que ele encontrou no mundo pessoal dele, né, no mundo interno. Essa é a parte mais difícil, talvez, para mim, mas porque como se trata sempre de ideias, é engraçado ficar pensando como é que se dá a ideia do lado externo. Mas eu acho que tem como a gente ver, por exemplo, que as ideias que um pensador extrovertido vai associar são, por exemplo, resolver questões de, por exemplo, um agrônomo, onde plantar, quanto de água colocar, vai fazendo essas soluções, essas associações de soluções sobre o que acontece do trabalho dele externo, né, das coisas que ele tem que lidar e que dão ideia para ele que ele já tem conhecimento, que estão externas. Já as ideias internas, quem pode... Eu creio que os pensadores que mais lidam com isso seriam, por exemplo, os filósofos, que têm que lidar com a sucessão de ideias para formar conceitos e que esses conceitos tenham um sentido amplo para explicar para as outras pessoas. Então, eles estão todo o tempo lidando com conceitos, com ideias que podem vir de fora, mas são raciocinadas bastante dentro deles até chegar a alguma conclusão formulada a partir de tantos conceitos, de tantas ideias abstratas, né? Abstratas, assim, ideias internas. Um feeler, né? Um pessoa de função sentimento dominante, um ético dominante, ele vai... Como a função dele é basicamente avaliar, essa função dominante dele é uma função de avaliação, ele vai precisar de critérios. Então, os critérios que ele vai escolher, se ele for uma pessoa, um sentimento extrovertido, for um sentimento dominante extrovertido, serão critérios vindos do mundo de fora. Então, como as pessoas colocam ele como valor, eu vou citar valores, porque eu não tô conseguindo pensar em outra coisa. Mas são critérios externos. Então, vamos supor que no caminho mais comum do que associam com o feeler, que ele vai pegar normas e leis que a sociedade
trabalha e vai ser essas normas e leis, né? Tipo assim, normas técnicas de como executar alguma coisa e qual para saber o resultado final, são essas coisas externas que, né, impostas pela sociedade ou pelo que está fora dele, que ele vai usar para avaliar as ideias, se são boas ou ruins, se são úteis ou inúteis, se são certas ou erradas, se são eficazes ou ineficazes, enfim, que ela vai usar isso para avaliar, adequadas ou inadequadas, etc, etc, etc. Se ele for um avaliador, né, um função sentimento dominante, um ético dominante, um avaliador, com a atitude introvertida, como ele vai fazer? Ele vai avaliar aquela ideia, aquele objeto, aquela coisa que ele está percebendo e avaliando através de critérios internos. Então ele vai avaliar segundo o critério dele, se tem qualidade, se ele vai avaliar segundo o critério dele, se é útil, se é adequado, se vale a pena, blá blá blá, né? Qual que é a tonalidade, qual a quantidade necessária, essas avaliações todas ele vai fazer de acordo com os critérios internos dele, não com os padrões externos. E se o critério interno dele for contrário ao critério externo, ele vai seguir o dele, lógico, ele não vai seguir o outro, ele vai preferir seguir o dele. Uma pessoa sensorial, é engraçado, né, porque a gente pensa nos 5 sentidos, mas ele também vai ter essas duas coisas. Se ele for um sensorial extrovertido, ele vai estar sempre muito conectado e adquirindo informações pelo que ele sempre vai estar, assim, mesmo sem perceber, mesmo de uma forma meio inconsciente, assim, meio desligado de que ele está fazendo isso, ele vai ouvir as coisas do lado de fora e vai pensar alguma coisa a respeito. Será dali que ele vai ter informação. Então, se você vê nas descrições dos tipos, as pessoas geralmente estão colocando o sensorial extrovertido assim, né? Ele, por exemplo, vai conseguir ter um timing muito bom na dança, uma boa noção espacial, para estacionar um carro, alguma coisa assim, um ouvido muito bom, um olfato muito apurado, que ele consiga dizer exatamente o que é aquilo, se ater à experiência objetivamente. E um sensorial interno, ele vai conseguir, por exemplo, perceber ele no mundo, ele vai perceber, ele, por exemplo, um dançarino seria bom para um sensorial interno, porque ele vai conseguir perceber o próprio movimento dele no espaço, ele vai conseguir, por exemplo, escutar, em vez de ficar focado naturalmente em escutar algum som fora, por exemplo, ele consegue perceber muito o coração dele batendo, o corpo dele funcionando, os movimentos que ele faz, ele é muito autoconsciente do físico dele. Ele não é tão consciente do que está acontecendo ao redor dele, mas ele é muito consciente das sensações que estão se produzindo dentro dele, né? Do senso dele, assim. Ele pode perceber com facilidade calor no corpo dele, se bem que eu acho que isso é meio exterior. Enfim, ele consegue observar ele pensando. Acho que, por exemplo, funções de meditação seriam melhores, funções de meditação que envolve o corpo, igual dos yogis, igual um pouco dos budistas, e igual do povo do cristianismo ortodoxo, né? Desse povo que tem modos de oração e meditação mais orientais. Eles seriam melhor pessoas do tipo sensorial introvertido se dariam melhores nessas tarefas, porque eles conseguem, né, igual os yogis que ficam tentando fazer o coração bater mais rápido, mais devagar, eles conseguiriam perceber melhor o que está acontecendo no corpo deles. E o que eles teriam mais noção deles quanto corpos internamente do que externamente.
Talvez eles não fossem tão bons em acertar uma, uma música, né? Mas eles teriam então essas outras questões, né? O condicionamento físico, o nível de saúde deles, etc, etc. E, deixa eu ver, tá faltando um, né? Ah, sim, e o intuitivo. Era mais fácil quando eu tava pensando nele como uma coisa externa, que é aquele exemplo que eu falei da floresta, bem primitivo e tal. Mas também pode ser pessoas que conseguem adivinhar o que você tá pensando, sei lá. Eles conseguem ter aquela informação de você sem nenhuma explicação plausível, né? Agora, a intuição interna é como... Não sei, é muito abstrata pra minha cabeça, eu não consigo pensar. É tipo você não saber alguma coisa sobre você e você consegue saber por insights interiores sobre você mesmo. Mas sei lá, é muito estranho. Quer dizer, veja, eu tive muita dificuldade pra acertar meu tipo porque eu acho que talvez a maioria das pessoas, na verdade, cometam erros sobre o seu próprio tipo. Porque a gente não tem consciência, né? As coisas que a gente faz mais fáceis, elas já são tão automáticas pra gente, elas são tão óbvias pra gente, que a gente não se dá conta de que tá fazendo elas com essa facilidade para que a gente perceba que elas são a nossa função principal ou nossa função dominante. Então, nosso tipo dominante. Então fica difícil. E aí quando a gente lê os estereótipos, né, causadinhos lá pelas descrições dos tipos de MBTI e de outros assim, é muito difícil a gente acertar. A gente vai pelo que fica aparecendo a gente. Às vezes a gente tá funcionando de um jeito, mas esse jeito que funciona no nosso cérebro não necessariamente nos conduz àquele comportamento descrito nesses tipos psicológicos. Então a gente meio que é levado à falha, né? Porque tá achando que vai ser daquele jeito e a gente não é. O meu jeito de agir é muito mais um NF, até pelas formas que eu penso, a forma como eles descrevem as coisas dos NFs é mais a ver com como eu me vejo, como eu ouço as pessoas falarem de mim também, né? Desse feedback interno e externo, do que a forma como eles descrevem o SF. Então, é difícil a gente se perceber. O que eu quero dizer com isso é, já existe talvez uma certa forma inconsciente da gente agir, né? Da gente saber sobre a gente mesma. A gente às vezes está inconsciente de conhecimento sobre nós mesmos. Então, quando eu penso no NI que já está inconsciente das coisas sobre ele mesmo e só tem alguns insights, eu fico tipo, eu só comecei a ter alguns insights depois que foi levantada a questão. Eu seria um NI? Não sei. Quer dizer, provavelmente eu tenho pela tipificação um NI, mas não é minha função dominante. Então eu não consigo pensar como é que é ser um NI puramente assim. Quer dizer, você nunca vai ter um conhecimento real sobre você consciente, você está sempre no seu inconsciente. Eu não sei, esse conceito em específico eu não consegui enfiar na minha cabeça ainda. Tinha um negócio sobre a sociônica também. Enfim, isso foi tudo do Jung. A sociônica, ela traz as coisas do Jung, mas ela tem algumas pequenas diferenças na forma como ela organiza e etc. Ela, inclusive, divide muito a sociedade. Ele existe o tipo básico, mas ele é dividido em situações para homem e para mulher. Tem subtipos, mais de 32 subtipos. E as descrições batem mais. E eles reduzem em 3 letras. Então, por exemplo, você ser filler no MBTI, que é usando nomenclatura mais parecida com a do Jung, é você ser ético na sociônica. E você ser sensorial, é você ser sensorial ou detector na sociônica. E assim vai. Aí você ser pensamento é você ser tipo lógico na sociônica.
Então eles reduzem isso a... Assim, eles quase nunca adicionam o Pzinho ou o J, porque eles só usam as 3 primeiras letras normalmente. E aí eles também fazem isso diferente, quer dizer, para as pessoas introvertidas, você só vai ser P se a sua função base ela for do tipo perceptivo. E se só vai ser J se a sua função base for do tipo julgamento. Como é que você sabe disso? Se você tem uma função base S ou N, você é do tipo perceptivo, porque são as coisas irracionais. Não são uma forma de julgar informações, são as formas só de perceber informação. Então é básico, as duas funções irracionais estão dentro dessa função julgamento sociônica, dentro da introversão. As duas funções racionais, as duas funções irracionais estão dentro da função percepção. As duas funções racionais estão dentro da percepção, da função julgamento. Então, quando você tem a sua dominante numa função racional, você automaticamente tem a letra J no final, quando você é introvertido. Quando você é extrovertido, não. Quando você é extrovertido, fica igual a MBTI. Mas quando você é, tipo, introvertido, a letra muda do MBTI. E lá tem vários autores diferentes, que analisam de formas diferentes. Bom, pessoal, é isso. Eu não vou me estender mais porque eu estou divagando. Eu não estou conseguindo concluir minhas ideias. E eu sei que eu gostaria de falar mais coisas pra vocês, mas eu não estou conseguindo trazer as informações à minha cabeça agora. Então, eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntem, claro. Porque assim, quem sabe, fica mais fácil de eu responder as coisas que ficaram vagas. E se vocês gostaram do vídeo, então ok. Se vocês têm interesse em saber mais, conversar sobre isso e me corrigir por alguma besteira ou coisa que eu falei erroneamente aqui, por favor, deixe nos comentários. E é isso aí, obrigada pela atenção, tchau.